Oi, meninos e meninas, bom dia. Vamos para mais uma aula, mais um gênero textual, né? Que hoje a aula é de português e o gênero textual que a gente vai estudar hoje é o gênero fábula. Se vocês observarem essa imagem aqui, ó, com certeza vocês já estão sabendo de que se trata, né? Que historinha é essa? Vocês já ouviram muito, né? A história da lebre e da tartaruga, vocês já conhecem. Então, gente, a história da lebre e da tartaruga é um exemplo de fábula, tá? Então vamos lá, o que é fábula? Fábula é um gênero literário cuja característica principal é a narração alegórica, fantasiosa, sem compromisso com a realidade, mas permeada por recursos lúdicos e pedagógicos. Então, olha só, existe um texto escrito ali, tem um texto escrito ali, e é um texto fantasioso. Fantasioso por quê? Uma lebre e uma tartaruga na vida real, de verdade, se comportam como a lebre e a tartaruga da fábula? Não, não tem esse comportamento, né? E é uma narração alegórica porque existe um texto escrito ali, um texto até simples, mas tem um significado por trás daquele texto. Aquele texto não é só aquilo ali, tem uma moral além daquele texto, tá? Digamos assim, um sentido, um sentido a mais, além daquilo que está escrito ali naquele texto. Então, ó, é uma narrativa breve que sempre leva a um ensinamento, porque a moralidade a distingue dos demais gêneros literários. Então, gente, o gênero fábula sempre vão ser histórias curtinhas, tá? Histórias bem curtinhas e, como eu estava falando agora há pouco, que tem um ensinamento por trás da historinha, tá? Por séculos foi e ainda é um dos instrumentos a serem aplicados como suporte para a transmissão de conhecimento, de moral, cultura e costumes. Então, a fábula é uma forma interessante da gente ensinar, da gente aprender também, tá? E a narrativa utiliza com frequência, embora não seja regra, animais como personagens principais. Isso é uma coisa que é importante frisar. Não é uma regra absoluta, mas em geral, nas fábulas, os personagens são animais. Mas percebam, são animais que se comportam como humanos, têm comportamentos humanos, tá? Embora transite nos demais gêneros literários, a fábula é uma narração breve em que os personagens desfilam recursos pedagógicos que levam à reflexão sobre ética, política e outras convenções. Olha só, o que esse parágrafo aqui, que parece complicado, mas o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a fábula é um recurso um recurso simples para a gente explicar coisas complexas, muitas vezes. Se a gente for pensar o que é moral, por exemplo, vamos pegar aqui a história da lebre e da tartaruga. É legal rir dos outros? Não, não é legal rir dos outros. Então, o que essa historinha aqui traz pra gente? A lebre vivia rindo da tartaruga porque a tartaruga é muito lenta e a lebre é muito rápida. Então, a lebre desafiou a tartaruga para uma corrida e a tartaruga aceitou. A lebre ganhou uma vantagem muito grande na corrida e aí ela se sentiu numa vantagem tão grande que aí ela falou, quer saber, eu vou tirar um cochilinho aqui debaixo dessa árvore enquanto a tartaruga ainda está lá para trás. Ela acabou caindo num sono profundo e a tartaruga, lenta, mas persistente, continuou seu caminho, ultrapassou a lebre e venceu a corrida. Então, olha só que lição de moral interessante. A gente não menosprezar os outros por causa das suas características, não zombar dos outros. Então, tá vendo que é uma lição de moral? E a moral não é assim, se a gente pensar, nossa, moral, o que é moral? Uma coisa complicada, né? Não, se a gente utilizar uma fábula, é uma coisa muito simples da gente entender, né? Outra imagem que eu coloquei aqui, a historinha da cigarra e da formiga, que com certeza vocês também conhecem bastante. Enquanto a formiga trabalhava muito, a cigarra só queria saber de se divertir e tal. Aí o que aconteceu? O inverno chegou e a formiga estava preparada para o inverno e a cigarra estava em apuros, né? Eu não estou aqui chegando a contar essas histórias para vocês, porque eu não quero que a aula seja longa,
Mas são histórias que vocês já conhecem. E para não ficar tão chato, eu vou colocar depois, vou colocar um vídeo aqui, vou mandar um vídeo para vocês com uma fábula, ou da cigarra e da formiga, ou da lebre e da tartaruga, tá? Ah, outra coisa aqui que não tô lembrada se eu já falei. La Fontaine, gente, ele foi um escritor francês e ele escreveu muitas fábulas. A maioria dessas historinhas que a gente conhece hoje em dia, quem escreveu foi ele. Agora, aqui no Brasil, o maior representante que a gente teve de fábulas foi Monteiro Lobato, que também escreveu muitas historinhas, muitas fábulas em que animais se comportam como seres humanos e então eu coloquei esses dois nomes aqui hoje, tá? Uma dica que eu tenho a dar para vocês, por exemplo, se você não tem muito costume de ler, você tem uma certa dificuldade, uma fábula é uma boa pedida para você começar a se interessar por leitura. Por quê? Porque são histórias curtinhas, são histórias legais, interessantes, e aí você pode acabar gostando de ler. Com certeza você vai acabar gostando de ler, porque ler é uma das coisas mais legais que existem no mundo, tá? Então, procurem fábulas, comecem a ler fábulas para ver se vocês não vão se tornar leitores ávidos, vorazes. E a aula hoje, gente, é só essa mesmo. O material eu inverti dessa vez. A explicação tá aqui embaixo, mas a atividade tá aqui em cima, tá? É o material que vocês receberam. Façam aí a atividade de vocês e por hoje é só, tá bom? Até a próxima aula.